Como viviam os judeus dentro de uma União Soviética comunista? Como era a vida judaica? Eles eram permitidos a praticar, permitidos a ser judeus e ter uma identidade judaica? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje aqui na Rai TV. Oi, eu sou a Daphne Kleiman, coordenadora acadêmica do Hillel Rio e mestre em diplomacia e conflito. E aqui na Rai TV a gente fala sobre geopolítica, Israel e antissemitismo. A Revolução Russa encerra uma era de antissemitismo para os judeus e começa uma nova. Mas será que eles eram tão diferentes? Durante o Império Russo, os judeus eram discriminados com base no documento dos Protocolos dos Sábios do Sião, que falava sobre uma conspiração global de dominação judaica no mundo. Esse documento foi completamente forjado por ideólogos e jornalistas antissemitas do Império, que durante a Revolução Russa têm que tomar uma decisão. Ou eles permanecem monarcas antissemitas, ou eles abrem mão da sua ideologia pró-monarquia e se tornam membros do Partido Comunista. Alguns são mortos durante a Revolução e outros decidem abdicar e se tornar antissemitas dentro desse novo movimento. E o que acontece? Eles transformam os Protocolos dos Sábios do Sião, que antes é um documento antissemita, em uma coisa nova, num documento anti-sionista. Eles literalmente traduzem o documento apenas com uma mudança, trocando qualquer menção a judeu por sionista. E nós temos evidência disso, sim, a partir do julgamento de Paris, que acontece em 1972. Como parte das campanhas anti-sionistas da União Soviética, que usavam desse ódio como uma arma política contra o Estado de Israel para favorizar o bloco soviético, que dentro dele haviam os países árabes como o Egito, a Jordânia e a Síria, a União Soviética começa a empurrar o antisionismo, ou seja, o ódio aos judeus baseado em nacionalidade, para favorecer seu bloco, para favorecer seu posicionamento político anti-americano e anti-ocidental. Essa intensificação de antisionismo acontece em 1967 e nós vamos falar por quê. Mas antes disso, o antisionismo já começa na entrada de Stalin no poder, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Stalin entende que não pode discriminar contra os judeus da mesma forma que seu oponente, a Alemanha nazista de Hitler, fazia, ou seja, na base étnica do judaísmo. Então ele tem que fazer isso na base da nacionalidade. Nós lembramos que o povo judeu é um povo étnico religioso, não apenas uma religião. Então dá para essa discriminação ser feita de diversas formas. Então Stalin, com medo do nacionalismo que poderia ameaçar a supremacia do comunismo soviético, começa a reprimir movimentos como o sionismo, que era a ideia de judeus que moravam dentro da União Soviética de serem autônomos com sua religião e etnia e eventualmente imigrarem para Israel. Isso era uma ameaça, pois questionava a propaganda soviética de que apenas uma ideologia era permitida, a ideologia comunista, marxista, stalinista. Entendeu? Fez sentido para vocês? Qualquer coisa que ameaçava o comunismo em forma de movimento de qualquer tipo de autonomia não soviética era problemático. Então Stalin começa a fazer mais proibições para a vida judaica que já aconteciam no Império Russo. Então Stalin começa a fazer mais proibições para o povo judeu, ainda além das que já haviam no Império Russo. Por exemplo, os judeus não podem mais falar hebraico, eles não podem rezar na sua língua ancestral. Eles têm que rezar em Yiddish, porque é uma língua europeia, de um movimento que permanece dentro do continente e não nacionalista em outro lugar. Os judeus não podem falar mal da União Soviética, não podem ter desejo de migrar, e um judeu que tentasse sair desse lugar se tornaria um rejeitado, um refusnik, uma pessoa que tem menos direitos de vida, não tem oportunidade de subir na carreira, não tem oportunidade de trabalhar em espaços públicos. Stalin começa a restringir completamente a vida do judeu simplesmente porque ele quer se tornar autônomo perante a ideia do sionismo, mesmo antes da criação do Estado de Israel. E como ele lida com isso? Ele pega grupos de judeus que eram muito ricos, judeus que eram poetas, atores, faziam parte da sociedade russa e que ser judeu para eles era apenas um fator e não sua identidade completa, diferentemente dos judeus do shtetl, que moravam abaixo da linha da pobreza em comunidades rurais, mas a gente já explicou quem eles são em outro vídeo, então se vocês querem saber mais, clica aqui no canal. Esses judeus, diferentes dos judeus das áreas rurais, eram ricos, eram empoderados, eram como se fossem influencers hoje em dia. Stalin pega esse grupo e começa a colocá-los na mídia, chamados no Comitê Antifascista Judaico. Judeus que eram soviéticos, não religiosos e se impunham não só contra o nazismo, mas também contra o sionismo. E começa essa falsa equivalência das ideologias completamente fabricada
pelo regime soviético. Esse comitê, ele faz propagandas através do mundo dizendo que eles vivem muito bem na União Soviética como judeus e de que não há nenhuma necessidade ou base nas acusações de maltratos antissemitas dentro do país. E o que acontece com esse grupo antifascista? Em 1948, com a criação do Estado de Israel, todos são fuzilados pelo regime stalinista, sem exceção. Porque com a criação de um Estado autônomo judaico, Israel começa a criar dúvidas na população soviética judaica, de que talvez haja mais do que viver sobre uma ditadura que reprime sua identidade. E esses judeus, por mais ricos e bem vividos que eles eram, começam a questionar o regime sob o qual eles vivem. Então Stalin acha melhor eliminá-los por completo. Essa é uma das missões antissemitas da União Soviética, que discriminava os judeus não pela religião ou pela etnia, e sim pela nacionalidade sionista deles. Stalin fica tão paranoico em relação a essa ameaça nacionalista que eventualmente ele morre por causa disso. E como? Por causa do complô dos médicos. Ele começa a criar conspirações que eles, que faziam ou parte do governo ou do exército soviético, estavam com essa profissão para tentar assassinar superiores comunistas não judeus. Ou seja, uma ideia que remete muito dos protocolos. E Stalin começa a acreditar nisso de verdade, não só replicando mentiras, mas também acreditando nelas. Que os médicos não poderiam mais atuar, que eles eram uma ameaça para a população, e chega a sair na capa do jornal uma imagem de um médico fofinho, gordinho, bem uma imagem de um russo fofo, e por trás dele a realidade de orelhas pontudas e narizes pontiagudos com dentes, remetendo ao antissemitismo que a gente via durante a Idade Média. Ou seja, a gente pode ver como ideias contra os judeus são completamente conectadas e apenas recicladas em novas formas. E essa imagem e esse complô é o exemplo disso. A propaganda é tão eficiente que eventualmente Stalin começa a ter um derrame. Ele começa a passar mal, mas ele ordena que nenhum oficial pode chamar um médico para ajudá-lo, porque o médico pode ser judeu. E depois de dias em agonia, Stalin morre, porque ninguém ousa desafiar a sua ordem. Então, devido ao antissemitismo e à própria mentira que ele cria contra os judeus, ele eventualmente é vítima disso também. E temos assim o fim de um grande líder soviético. Quem lidera o antisionismo em seu lugar? Aí a gente vai para o líder da KGB, o Andropov. E por que ele tem que tomar esse posicionamento? Porque em 1967, depois de um período de ascensão da União Soviética e de muitas conquistas do bloco soviético, uma guerra muda tudo. E a Guerra dos 6 Dias de Israel contra o Egito, a Jordânia e a Síria. E por que isso é tão impactante para a União Soviética? Porque os líderes do governo estavam confiantes de que os países árabes iam vencer essa guerra. Inclusive, há muitos relatórios hoje em dia de que a União Soviética empurrou essa guerra, passando rumores falsos para o Egito e para a Jordânia de que Israel ia atacar e começar esse conflito gratuitamente. Então o Egito começa a colocar tanques em sua fronteira, a Jordânia começa a colocar exércitos e batalhões na outra fronteira, encurralando Israel entre 3 exércitos poderosos com um objetivo: destruir esse país novo. E por que isso é tão perigoso? 20% da população israelense que luta na Guerra de Independência, apenas 20 anos antes, eram sobreviventes do Holocausto, e o resto, pessoas deslocadas e refugiados de países árabes ou da grande revolta árabe que aconteceu dentro do mandato britânico da Palestina. E 20 anos depois, uma perda de Israel em uma guerra contra 3 países árabes significa o extermínio do povo judeu. Eles não podem deixar isso acontecer. Então Israel faz um ataque preventivo contra o Egito, destruindo a capacidade da Força Aérea Egípcia quase por completo, e tem uma vantagem enorme, ganhando a guerra e muitos territórios em apenas 6 dias. Não é uma guerra territorial. Israel não entrou nessa guerra porque quis. Fez isso depois de uma ofensiva de ambos os lados com um objetivo: sobreviver perante o genocídio novamente. E a União Soviética, que estava completamente confiante de que seu bloco comunista ia vencer, fica desolada. E não só isso, os judeus soviéticos, que antes viviam reprimidos e escondendo seu sionismo desde a época de Stalin, começam a se sentir empoderados. Eles entendem que, da mesma forma que 1948 foi uma grande vitória para os judeus com a criação de um Estado, 1967 prova que esse Estado funciona, prova que eles têm sim para onde ir, que Israel não é uma coisa que vai acabar simplesmente ou que não tem futuro, de que é uma nação que protege seu próprio povo. Então os judeus começam a querer emigrar em massa. Não só um ou outro, mas centenas de milhares de judeus decidem que não dá mais para viver no regime soviético. E o Andropov precisa conter essa imigração de qualquer forma. Mas esse assunto a gente deixa para um próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as campanhas antissemitas do Andropov e o grande movimento dos refuseniks, que leva ao segundo êxodo judaico da União Soviética para Israel. Quer saber mais sobre isso? Dá like e se inscreve aqui na Rai TV.